Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live do nosso grupo de mães da Associação Paz e Amor. O grupo de mães da Associação Paz e Amor, ele é coordenado pela nossa psicóloga voluntária Ju. Embora nós estejamos em afastamento social, né, nós continuamos tendo as nossas reuniões online ainda, né? E hoje, então, o nosso tema é autismo e agressividade. Hoje quem vai conversar conosco são 3 mães, a Débora, a Ivete e a Ana. E a nossa psicóloga que vai estar conosco também essa noite. Muito bem-vindos. Ju. Olá, boa noite. Então, eu sou a Juliana. Hoje nós temos aqui um time de mães assim muito especial, né? Todas são especiais, né? Mas elas vão estar dando seu depoimento sobre esse assunto que é tão importante a gente esclarecer algumas situações, né, referente às birras e à agressividade no autismo. Né? Primeiramente, antes de eu passar a palavra para elas, né, darem os depoimentos, eu só quero dar alguns esclarecimentos técnicos, né? Então, assim, a birra e a agressividade, né, no autismo, na verdade, às vezes as pessoas confundem, né, e pensam que todos os autistas, né, são agressivos, enfim, e isso não é real, né? A agressividade e a birra, são comportamentos, né, inadequados e qualquer criança pode ter, ou qualquer adulto, qualquer adolescente, né, pode ter esse tipo de comportamento. Nós mesmos, né, às vezes podemos ficar irritados por alguma situação X e às vezes a gente se irrita e não sabe nem identificar o que está nos levando a nos irritar. E isso acontece muito mais com as crianças, com os jovens autistas, né? Porque muitas vezes eles não sabem identificar o que está levando eles a estar com aquela irritabilidade, né? Por várias situações, né? Uma delas pode ser pelas dificuldades deles se comunicarem, né? Às vezes eles não são verbais, então eles têm essa dificuldade maior ainda, né? Por questões sensoriais, né? Às vezes pode ser um barulho, um cheiro, uma coisa assim que desorganiza eles e eles podem ter essa atitude, né, agressiva, às vezes de agressão externa ou autoagressão, né? E muitas vezes, assim, nem eles sabem, então, qual é o motivo que leva eles a ter aquela irritabilidade. Então, por isso que a gente diz assim, isso não, a agressividade, a birra, não é uma coisa normal, né? E quando isso é frequente, a gente, né, as famílias, né, tem que levar a criança até um especialista, né, para a gente fazer uma análise do comportamento daquela criança, uma análise funcional e ver o que está acontecendo com ela, o que está levando ela a ter esse comportamento inadequado, né? Então, isso ele é tratável, né? Como? Muitas vezes a gente antecipando, né? Quando a gente vê que a criança começa a mudar o jeito, que está começando a ficar um pouco mais nervoso, ansioso, né? A gente já começa a perceber, né? E aí já pode antecipar, né, para não ter a crise, né, agressiva. Mas isso vai muito do conhecimento, né, muito da ajuda dos pais, né? Eu sempre digo assim nas terapias que a gente tem que sempre ter esse apoio familiar, né? E na escola também, esse elo
terapia, família, escola, ela tem que acontecer, né, para a gente poder ter um bom resultado, né? E a mesma coisa, às vezes, as birras, né? Aquelas birrinhas que eles têm, né? Às vezes é até para chamar atenção mesmo, começa a chorar, né? Ou querem alguma coisa e a mãe não pode dar naquele momento. Isso também acontece com as crianças normais, né? Ditas normais, que a gente diz, né? Então, isso pode acontecer com qualquer criança, com qualquer adolescente, com qualquer adulto, né? Mas tudo isso é tratável, né? A gente tem que identificar o que está causando esse comportamento inadequado, né? E tratar, tá? Ao longo, então, da live, a gente vai aprofundando muito mais sobre esse assunto, conforme o depoimento aí das nossas queridas mães aí, né? Então, nós vamos começar com a Ivete, né? A Ivete, ela vai se apresentar, vai dizer, vai falar sobre o Victor, né? A idade dele e tudo, e vai falar um pouquinho para nós, assim, como é que é a rotina dela, né, com o Victor, e principalmente agora nesse período também, como é que tá, né, o normal, que ela já tem uma longa caminhada, então vamos lá, Ivete, agora é contigo. Oi, boa noite para todos. Como eu já disse, eu sou a mãe do Victor, meu nome é Ivete, né? E ele tem 20 anos, a caminhada dele é longa mesmo, como tu falou. E aos 4 anos ele foi diagnosticado com autismo. E ele mora aqui com o pai, o Luiz, e tem mais as 2 irmãs dele, a Vanessa e a Bianca. E logo depois do diagnóstico, ele já começou com os tratamentos psicológico, psiquiátrico e assim tratamento na escola terapêutica também, tratamento terapêutico, e participou da PAI, o que fez muito bem para ele, a PAI. Isso até uns 10 anos. Daí, com 10 para 11 anos, ele entrou no ensino regular, no Vista Alegre, numa escola aqui de Cachoeirinha, onde ele foi muito bem recebido, bem acolhido nessa escola. Eu adorei muito como eles tratavam ele. Então, até a metade do 3º ano nessa escola, ele já estava alfabetizado. Ele já lia e escrevia praticamente tudo. Só ele não desenvolveu a comunicação, né? Então, ele falava tudo, mas não conversava. Então, até era tranquilo, não tinha agressividade, né? Mas lá pelo 4º, 5º ano, já não deu mais certo. Daí ele começou a sair da sala de aula, não parava mais para fazer as atividades, né? E não tinha mais jeito dele ficar na sala, corria, fugia, caminhava nas outras salas. O que ele gostava era de fugir portão afora, muitas vezes. Tinha professor que corria atrás dele. Mas nunca aconteceu do Victor ser agressivo nessa época. Ele nunca foi agressivo. Nunca me incomodei com mãe nenhuma dele bater alguém, né? Então, daí em 2015, encerrou esse 5º ano. Tive que sair dessa escola, que eu gostava muito, mas fui obrigada a sair. E em 2013, encerrou o 5º ano. E eu, em vez de eu levar para o Wilkins, né, que ele faria o 6º ano, eu levei ele para uma escola especial em Porto Alegre, Escola Cristo Redentor. Só que lá eu não gostei, não deu certo, não foi nada proveitoso para ele. E ele começou a ficar, eu percebi que lá ele começou a ficar mais irritado e agressivo. Até então ele só fugia, caminhava, aquela coisa assim de criança, né? Mas lá é que ele começou a ficar mais agressivo. Então, eu voltei, tirei depois de 2 anos, em 2016, eu voltei aqui para Cachoeirinha, de onde ele nunca deveria ter saído. Retornei para o ensino aqui municipal de Cachoeirinha.
Daí ele fez 2016 aqui o Wilkins e encerrou. O Wilkins e o Semael, né? E encerrou ano passado, né? O ensino fundamental, o 9º ano. Mas nunca aconteceu assim do Vitor bater em alguém, num colega, professor, sabe? Pelo menos que eu lembre, assim, talvez foi poucas vezes, uma vez que outra. Até porque, assim, eu sempre tive esse cuidado de, assim, de preservar, né? Quem estivesse junto com ele, cuidando do Vitor, né? Quando eu via que ele não estava bem na noite anterior, de manhã ele já nem ia para aula. Então, isso eu estava tomando muito cuidado. Ou se durante a manhã ele não estava bem, de tarde eu também nem ia para aula. Tudo para preservar quem estivesse com ele, né? Isso eu tomava muito cuidado. Até porque nenhuma mãe gosta de levar seu filho para a escola e ter um lá batendo neles, né? Então, quanto a isso aí, eu tomava bastante cuidado. Mas aqui em casa, sim, aqui em casa, nestes últimos anos, desde 2015, tem sido bastante, assim, tem tido bastante crises de agressividade mesmo. E agora, em 2020, ele tem ficado pior. Foi um ano, assim, bem, assim, difícil para nós, sabe? São crises de fúria, não é crise de agressividade, é fúria mesmo. Então, vocês imaginem o que nós estamos passando aqui este ano. Agora, nesse último mês, ele deu uma melhorada, assim, mas, olha, enfrentamos, assim, bastante, assim, esse ano foi bem difícil mesmo, foi bem complicado. Então, o que a gente, assim, né, faz para resolver essa questão, minimizar? Primeiramente, a medicação. Não deixar a medicação, jamais, mesmo que assim, ó, tá dando certo. Ah, mas eu vou diminuir. Ah, tá, agora ele tá bem, não vou, mas vou diminuir um pouquinho, né? Ah, tá demais. Não, isso aí não faça. Isso eu já aprendi. Não mexer na medicação. Mesmo que ele esteja bem, durma um pouquinho mais, mas ele vai se acostumar. Né? E as consultas com a psiquiatra, isso aí também é importantíssimo, não deixar de ir nas consultas psiquiátricas. E assim, anos anteriores também, quando ele começou assim, em 2015, a ficar muito agressivo, aqui em casa geralmente, porque eu cuidava na rua, né? Eu pensei assim, vamos pesquisar alguma coisa assim para deixar ele mais tranquilo. Daí a gente viu assim que banho deixa o autista mais tranquilo, mais calmo. Daí, coloquei lá, montei a piscina, ficou o Vitor lá tomando banho. Isso aí acalmava, ele dava certo. Banho de mangueira também. Deu certo para ele. Muitas vezes ele estava gritando, agitado, queria bater. Já ia nós lá no verão, dava um banho de mangueira mesmo. Daí teve uma vez que eu fui na psiquiatra no CAEPS, ele fazia psiquiatria lá no CAEPS. Psiquiatria não, psicologia, lá no CAEPS. Daí eu lembro que no caminho ele já começou a mudar no caminho. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Bom, mas eu já estava chegando, né? Não quis voltar. Mas assim, foi uma vez só que aconteceu, né? Providência divina. Só aconteceu aquela vez. Mas estacionei o carro e entrei com ele, né? Não tinha mais o que fazer. Entrei, mas ele já estava com a cara assim virada. Eu peguei meu celular, dei umas balas, que eu sempre tenho na bolsa balas, e fiquei ali aguardando ser chamada, né? O pessoal esperando. E lá pelas tantas o Vitor levanta o mãozão e quebra aquela vidraça atrás de mim. Quebrou. O pessoal que estava ali esperando ficar estarrecido, vocês imaginem. Daí eu, meu Deus, perguntei assim pro pessoal, vocês estão bem? Aqueles vidros tudo quebrado, ele brabo. Daí eu pedi assim para secretária, tu limpa para mim esses vidros. E peguei ele e fui direto pro banheiro. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ele estava bravo, meu Deus, Senhor, misericórdia, o que eu vou fazer agora? Então, bom, não tenho banho, né? Mas agora eu vou colocar a cabeça dele para debaixo da torneira. Baixei a cabeça dele, na torneira fiquei molhando o rosto, até o cabelo, os braços. Acho que eu fiquei 1 minuto e pouco molhando os braços dele. E
Ele levantou assim, olhou para mim, passou. Até terminou aquela crise. Daí nisso a psicóloga já estava ali na porta do banheiro olhando a Jaqueline, e ele olhou para ela e riu. Ela, ai, Vitor, que bom que tu riu para mim. Nossa, que bom te ver assim sorrindo, porque ele era um amor. O Vitor, quando ele estava bem, gente, ele é um amor, assim, afetuoso. Ele ficava nessa sala lendo, ria para as pessoas, mas quando ele está em crise, quando ele não está bem, sai de perto. Daí ela olhou para ele, eu sequei, né? Claro, sequei o cabelo dele, sequei os braços. Ele entrou, foi atendido. Meia hora, ficou bem. Pronto, e voltamos tranquilos para casa. Quer dizer, eu lembrei, né? Ai, um banho, não tem banho, mas vamos olhar ele e deu. Para o Vitor deu certo. Né? Então é isso aí, ó. Eu já lembrei. Ela, Ivete, como é que... No final, ela, Ivete, como é que tu teve essa ideia assim, rápida? De pensar em molhar ele, sabe? Porque ela ficou assustada, o pessoal, todo mundo ali ficou assustado, imagina. E ele é maior que eu. Quem conhece, né? O Vitor, ele é bem maior que eu. Tá. Bom, daí, o que mais que eu faço aqui? Nós, aqui de casa. A adaptação dele, né? Tu não pode deixar o autista, assim, tu tem que cuidar para não tirar ele da rotina. Cuidar para que ele não saia da rotina. Sempre, sempre, sempre. Quando tu vai mudar algum caminho que tu vai fazer ou mudar um itinerário, tu explica para ele, porque senão eles ficam desestabilizados, ficam irritados, e o Vitor é assim. E aconteceu um dia, olha, outra vez, teve a noite da pizza, ano retrasado, e nós fomos lá para o Sinuelo da Amizade. Mas ele adorou, porque quando ele está bem, ele é um menino assim maravilhoso. E é lá para os lados da Caí. E ano passado nós não conseguimos lá, e foi aqui no Semael. E não disse, arrumei ele estava bem. Vitor, nós vamos lá para a noite da pizza. Só que eu não avisei ele, olha só a minha cabeça, né? Eu devia ter dito, não, mas não é lá no CTG, nós vamos lá no salão do Semael, foi o que nós conseguimos. Ele se arrumou, estava já lá no carro, era o primeiro a entrar no carro, e tá, liguei, fui para o lado ali da Corsã, desci ali perto do Roberto Silveira, ali ele começou a esmurrar o vidro, começou a bater no vidro do carro. Eu, Vitor, o que foi, Vitor? Mas tu não quer ir? Por favor, para. E ele começou, mas furioso. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que tu tem, Vitor? Nós vamos na noite da pizza. Para com isso. E ele, nossa, mas esmurrando aquele vidro. Pizza, pizza. Não, nós não estamos indo para lá. O que aconteceu? Para ele ia lá no outro lado. Eu mudei o caminho. Eu devia ter dito para ele, não, só que não vai ser lá no CTG, vai ser no outro lugar. Nós vamos sair por aqui, ó, nós vamos subir a lomba ali da Corte. Não, eu não falei. Meu Deus, Senhor do céu. Foi horrível de eu tirar ele do carro aquele dia. Eu tinha que mostrar a movimentação dentro do salão. Daí eu acho que foi a Ju mesmo, que estava com um baita de um forno. E eu mostrei ali, ó, ele viu. Daí quando ele viu, ele parou de gritar e desceu do carro. Daí ele enxergou o pessoal dentro do salão. Pronto. Daí você já sabe o que aconteceu, né? Na noite da pizza, não preciso mais dizer o que aconteceu lá. Aquele garoto maravilhoso, gente, ele participou de tudo, fez as pizzas, não queria mais sair daquele salão. Mas olha o que aconteceu, eu não falei para ele a mudança de itinerário. E outra coisa também, adaptação, adaptar a casa ao Vitor, e não o Vitor se adaptar à nossa casa, é assim que nós estamos fazendo aqui agora. E nós estamos adaptando a casa, né? No quarto dele tem o videogame dele agora tem uma madeira que protege, porque ele batia o tempo todo, estragava, e o pai dele, o Luiz, tinha que estar consertando. Aquele aparelho, o joystick ali também, ele... Controle de videogame. O controle do videogame, ele arrebenta o tempo todo, mas sim, a gente compra e o Luiz arruma. Bom, então a gente vai adaptando essas coisas aqui dentro de casa, né? O televisor dele tem a proteção, o televisor da sala tem uma proteção de
de policarbonato, tem que ser, porque senão não tem como, né? E então a gente vai fazendo essas coisas assim, né? Mas o mais importante é desapegar de tudo isso, né? O mais importante é desapego dessas coisas, porque o que a gente faz, tudo isso aí é material, isso, tudo que a gente faz é para proteger ele, mas a gente tem que considerar que o mais importante é a nossa família, né? Desapego material. E outra coisa também, o que a gente temos também que dar valor proporcional às coisas, o mais importante é o bem-estar dos nossos filhos, o resto é passageiro, é o que eu sempre digo. E outra coisa também é que eles são desprovidos de paciência. Bom, pelo menos o Vitor, né, o meu filho, não tem paciência nenhuma. Então, quem é que tem que ter a paciência? Nós. Eu tenho que ter paciência por ele e por mim, né? Lógico, nós dois. Porque ele não sabe esperar, né? Aquela coisa toda, e se irrita. Então, tem que ter paciência, é isso que eu sempre digo. E outra coisa, assim, eu sei que não é fácil, mas é um exercício diário, tem que ser. Não é fácil ter paciência, mas eu, como vivo isso, eu posso dizer, está dando certo para mim, vai dar certo para as mães também. E não é do dia para a noite, a gente sabe, né? E como tem que ser, tem que ter paciência e não adianta. E outra coisa também, se tu começar a gritar com ele, falar alto, não dá certo. Gente, por favor, não gritem. E até porque a gente vai se sentir mal depois, e eles também. Então, acabar gritando, brigando, a gente vai se arrepender, isso aí é pior. Tem que ter calma, né? O jeito o melhor é se acalmar, manter a calma, distraí-lo e chamar atenção em outras coisas, né? É o que eu faço aqui e tá dando certo, né? E outro remédio ótimo, não sei se vocês vão saber, é rir. Rir é o melhor remédio. Vocês sabem disso, né? Rir é o melhor remédio. Sorria sempre. Tenham paciência, claro, e tenham bom humor. O bom humor é o que eu mantenho aqui sempre, sabe? Porque senão eu não ia conseguir passar por isso tudo. E está sendo difícil, tá? Não está sendo fácil. Nunca ninguém me disse que ia ser fácil. Mas eu mantenho sempre o bom humor, levo tudo na esportiva, né? Porque ficar se queixando, por que aconteceu comigo? Se lamentando, né? Isso aí não adianta, né? Isso aí é passageiro, vai passar, então. E tem até um senhor aqui na frente de casa que ele às vezes conversa comigo, tá sempre sentado ali, e eu converso com ele, Ivete, mas tu com todos esses problemas, como é que tu tá sempre assim, bem-humorada, tá sempre rindo, tá sempre de bom humor? Mas eu vou chorar. Não adianta eu chorar. Então eu tenho que rir, né? Não adianta. Eu digo para ele, mas pois é, tu tá sempre cheia de problemas. Mas é isso aí, eu tenho que rir, né? Não adianta. Se lamentar, não adianta. E o mais importante é ter fé. Fé. É o mais importante, é tudo. Fé, religião, né? Acreditem que jamais estarão sozinhas, mães, né? Tem alguém sempre ali para cuidar de ti, te dar apoio, né? E o que a gente faz aqui, nós somos muito católicos, é rezar. Vocês já experimentaram rezar? Dá certo. Porque para mim está dando certo, para aqui, para minha família. Nós nunca estivemos tão bem como agora. Cansados, sim, estamos cansados, mas felizes, porque nós temos paz de espírito, paz dentro do coração, entendeu? E a felicidade não é que, não tenho problema. Não, isso aí não é. É ter paz, estar a família unida, um dá apoio para o outro, entendeu? Eu e meu marido, nós nunca estivemos tão bem quanto agora. Então, se fosse para repetir, se Deus me pedisse assim, tu vai querer ele de novo? Vou. Quero. Se for para ser assim, então me manda de novo, porque eu vou ser uma pessoa muito melhor mesmo, né? Então, para enfrentar esses problemas é só tendo fé mesmo, gente, acreditem. É o que eu tenho para dizer para vocês. A Ivete, ela falou várias coisas bem importantes aí, né?
A questão de antecipar, né? Isso é fundamental para o autista, né? Falar para eles o que vai acontecer, né? O que mudou na rotina deles. Né? Esse exemplo da noite da pizza foi formidável, né? Porque para ver como eles têm uma memória fotográfica muito grande, né? Então eles precisam dessa antecipação assim quando muda a rotina, né? Outra coisa é essa questão de não se lamentar mesmo, né? E tentar viver dentro da situação que não é fácil, mas que também não é tão difícil, né? Depois que se conhece o filho, né? Depois que se conhece ali as fragilidades deles, os pontos mais dificultosos, tu vai se adaptando e tu vai se adequando, né, àquela situação. Então, isso é extremamente importante, né? Então, agora nós vamos passar a palavra para a Ana, né, que é a mãe da Manu. A Ana vai se apresentar e vai falar um pouquinho também como é que é na casa dela. Boa noite. Eu sou mãe de coração da Manuela, uma mocinha linda de 11 anos. Então, a Manu, com até uns 4, 5 anos, o diagnóstico dela era autismo severo, epilepsia e um retardo mental acentuado. Ela sempre foi muito agressiva desde bebê. Me lembro que com 1 aninho e pouco, 2 anos, ela se agredia tanto, se machucava tanto, que eu tinha que fazer uma bolinha de tipo aquelas contenção mesmo. Eu já tinha sempre perto de mim um lençol, uma mantinha, que eu tinha que enrolar ela toda para ela não se machucar. E ela ficava, às vezes, 2, 3 dias sem dormir. E eu sei que eu fazia aquela bolinha de Manuela e corria para o posto 24 horas, porque eles tinham que aplicar uma medicação para ela se acalmar e dormir. Isso foi, eu acho que até uns quase 4 anos dela. Foi essa função. Depois eu consegui os atendimentos dela, ela se tratava com a psiquiatra, fazia TO. Com 3 para 4 anos eu consegui a inclusão na escolinha, ela foi uma das primeiras alunas ali no Recanto dos Girassóis. E eu comecei a conhecer mais pessoas que viviam a questão do autismo, né? Até então, para mim, tudo era muito novidade. Ela tinha muitas crises de epilepsia também. Tomava sempre muita medicação. A Manu sempre foi uma criança que tinha épocas que tomava 7, 8 tipos de medicação. Eu não sou muito boa com guardar datas e nomes. Mas até uns 2 anos atrás, a Manu estava tomando na média de 7 a 8 remédios por dia, doses muito altas. Ali pelos 5 anos, a Manu começou a literalmente arrancar o cabelo. Ela era agressiva com ela e com quem tivesse na volta. Ela arrancava o cabelo, ela se mordia, ela tentava arrancar as orelhinhas, ela me agredia e quem tivesse por perto. Até então que ela começou a perder os movimentos. Ela começou a mudar a marcha, começou a perder os movimentos, ela tomava mamar sozinha, ela comia sozinha. E isso já com quase 6 anos. Aí a gente começou a pesquisar, e eu sempre correndo, né? As mães que me conhecem aqui sabem que eu vivo total inclusão com a Manuela, né? Minha vida em função da Manu. Aí a gente começou na época com os coleguinhas dela lá do Semael, e tinha um menino lá, e eu achava muito parecido os sintomas da Manu. A gente começou a investigar a distrofia muscular. E se fechava muito com a Duchenne. Agora eu não me recordo do nome do menino, que é coleguinha, mas a mãe dele, se estiver assistindo, vai saber de quem eu tô falando, da Jaqueline, a mãe.
Mas foi então esse período todo de muita agressividade, e aí eu fui começando a conviver com outras mães, fui aprendendo a lidar com a situação, e cada vez que eu ia no médico, eu explicava que ela estava muito agressiva, que ela estava quebrando muito. A minha casa é toda adaptada à Manuela, eu já não tenho mais vidro, nada ao alcance dela, tudo é protegido. Tem um portão da sala, que não existe mais sala, é o ambiente dela. Tem um portão para a cozinha. Então, assim, eu fui me adaptando a ela, não fazer ela se adaptar a mim, concordo plenamente com a mãe. E com o tempo eu fui aprendendo que, primeira coisa que eles precisam, rotina. Mudança de rotina é sofrimento para eles. Qualquer coisa que for mudar na rotina desestabiliza, sim. É cheiro, é barulho, é tom de voz. E outra coisa, assim, aqui, a única coisa que eu discordo da outra mãe que falou é a questão da paciência. Eu discordo nesse ponto porque a gente não tem que ter paciência, porque paciência a gente perde. A gente tem que ter amor. A gente tendo amor, a gente consegue o resto tudo. E eu aprendi a ter muita paciência pelo amor que eu sinto pela Manuela. E comecei a cuidar. As rotinas, horários de alimentação. A Manu não consegue passar os horários de alimentação. Com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso. E ela foi se acalmando. Só que com 7 anos, ela piorou muito. E eu fui desesperada, a Manu ficou uma semana sem se alimentar, muito agressiva, muito difícil. E eu entrei em desespero e fui pro hospital e cheguei lá na porta da doutora e fiz um fiascão, né? Porque geralmente a gente conseguir as coisas tem que ser à base de fiasco para nossos filhos, infelizmente. E chegou o diagnóstico de síndrome de Rett, que acho que até é um alerta para muitas mães de menina, não quer dizer que não deem meninos, mas muitas mães até os 7 anos, a Manu, o diagnóstico principal dela era autismo severo. E é todos os mesmos sintomas, porém vão perdendo os movimentos. Briguei com a doutora dela, com a neuro, porque não queriam internar. E ela em crise, agressiva, e não dormia, e não comia, e só se arrancava os pedaços, e se mordia, e me mordia. Até então, ela estava tomando 8 tipos de medicação. E eu briguei com a doutora dela e tirei toda a medicação da Manu. Toda. Voltei no outro dia, a Manu internou, e a doutora dizendo que não era medicação, e eu dizendo que sim, que era medicação. Resumindo a história, eu tirei toda a medicação, então eu acho que essa questão de medicação nem sempre é bom. A Manu tomava 8 tipos de remédio, doses altíssimas, no limite. Dali para frente eu tirei, ela ficou uma semana sem remédio. Ficou internada no Conceição, nós ficamos no isolamento, e dali a gente veio para casa, e fé é muito importante. Eu comecei a fazer um tratamento espiritual com a Manu, e a Manu estava com a volta do hospital. A doutora chegou na sexta-feira, me deu alta, e disse para mim voltar numa terça-feira, que a Manu ia pôr sonda, que a crise que ela estava fazendo era sobre Rett, e não do autismo. E eu vim para casa com a Manu desesperada, briguei com Deus, briguei muito com Deus, e eu não aceitava, porque a coisa que a Manu mais ama fazer é comer. A Manu come 24 horas se deixar. E aí, na terça-feira, que era para ela baixar e botar a sonda, a Manu já estava comendo de volta. E aí eu disse para a doutora que nós ia rever a questão toda da medicação dela, que nós ia voltar aos poucos para controlar. E a doutora dizendo que não. Eu disse, não, vamos tentar.
Hoje, a Manu toma 2 remédios, toma o Neuleptil e o melatonina para dormir, senão não dorme. E melatonina é vida, né, mães? Quem usa é que sabe. E dali para frente, eu comecei assim a manter uma rotina com a Manu. Eu conheço cada atitude dela, conheço tudo nela eu conheço. E a rotina dela, eu tenho tudo que antecipar. Quando ela começa a fazer uma birra, claro que acontece dela se destabilizar, né? Porque nem tudo a gente tem controle. Mas hoje, gente, eu digo assim, ó, que eu tenho vida com a Manuela. A Manuela tá tranquila, tá muito bem, tá evoluindo. Cada dia assim que passa, ela fala uma frase diferente. Não que ela faça um diálogo, mas ela repete as coisas, tem que cuidar o que fala perto dela. Ela já pede as coisas com palavras, o que ela quer. E tá, questão do autismo, questão da RET, assim, ela tá super bem. Claro que ela faz terapia, faz psicólogo, faz o Semael. Agora nós estamos de quarentena, né? Mas ela faz bastante atividade. Mas eu acredito, assim, que eles precisam de rotina, de muito amor. E do amor a gente consegue paciência, consegue o resto tudo. Adaptação a eles, não eles a nós. E tentar anteceder o que realmente acontece. Eu, como a Manu é muito comilona e o que acalma ela é comida e chocolate, eu sempre tenho alguma coisa semi-pronta para dar para ela. Não passo os horários de ela comer, tem que ser tudo certinho, senão ela já entra em crise. Chocolate, pipoca aqui em casa sempre tem, porque é os calmantes da Manu. Procuro dar a medicação nos horários certos, procuro não passar nem antes nem depois. E não sei como é que tá meu tempo aí, gente. Não quero me passar muito. Mas eu acho que são 3 coisas básicas. E resumindo, acho que é bem isso aí, né, Ana? Que a gente tem que frisar bem, assim, cuidar. É essa questão, assim, realmente da medicação, né? Às vezes uma medicação que é bom para um pode ser que não seja bom para o outro, né? E que a gente tem que ter, assim, aquela orientação médica, né? A Manu, ela teve essa situação do RET, então daqui a pouco aqueles medicamentos que ela estava tomando, né? Antes de saber o resultado do RET, né? Daqui a pouco estava fazendo efeitos colaterais piores para ela, né? Então, realmente, né, quando acontece isso, a internação ela é boa, né? Para ajudar a encontrar a medicação certa, né? E a estabilizar eles, né? Isso é muito importante. E o amor e a paciência, eles andam junto, né? Para a gente ter paciência, a gente tem que ter amor, né? Eu acho que isso, assim, é o principal motivo, assim, da nossa vida pelos nossos filhos, né? Eu também tenho filhos, né? E eu acho que o principal motivo das mães é amar os filhos, né? E essa questão, assim, também, a Manu também está passando por um período de adolescência, né? Assim como o Vitor também passa. Então, isso também, os hormônios, né, também começam a agir neles. Então, eles começam a sentir coisas diferentes e não sabem expressar isso, né? E às vezes acaba tendo essas situações assim de uma crise que eles não sabem nem porquê, mas às vezes é uma questão hormonal também, né? Porque quando a gente também passa por quando a gente também começa a entrar nessa faixa, né, da adolescência,
As meninas modificando o corpo, os meninos também, é uma carga hormonal muito grande, né? Então, geralmente é nesse período assim que eles começam, às vezes, ter algumas crises mais fortes, né? Por causa disso também, não entender que o corpo dele está mudando. Mas por que está mudando o meu corpo? Né? Eles não sabem identificar isso. É difícil para eles. Né? Acho que isso é bem importante. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Ivete. Agora vamos passar a palavra, então, para Débora. E tem uma outra faixa de idade aí com ela. Bem diferente das meninas, né? Bom, me chamo Débora, eu sou mãe do Thiago. O Thiago, ele tá agora com 4 aninhos. A gente descobriu o autismo do Thiago, ele tinha em torno de 1 ano e 4 meses. Foi bem cedo, né? O Thiago, ele evoluiu muito nesse tempo. Logo que a gente começou a desconfiar que ele era diferente. Eu tenho um filho de 11 anos, que é o Lucas. Por isso que a gente conseguiu ver a diferença dele tão cedo. A gente já interviu e começou com fono, com psicólogo e com terapia ocupacional. E com isso o Thiago evoluiu bastante nesse processo. O Thiago, ele ainda é não verbal. A gente luta bastante que isso mude, né? E com um pedido da terapia ocupacional dele e com a psicóloga dele, ano passado, a gente ingressou ele na escolinha, né? Nesse processo, assim, o Thiago, ele não brincava sentado, ele não tinha também contato visual muito fixo, né? Então, tudo era processos. Então, assim, todo mundo centrava numa coisa. Agora nós vamos centrar que o Thiago focasse no contato visual. Então, era todo mundo focado nisso, tanto no consultório, quanto na escolinha, quanto em casa, né? Porque a gente sempre fala isso, todo mundo tem que estar buscando a mesma coisa para que isso aconteça, né? Então, a escolinha também ajudava bastante, foi um processo bem legal. Eu tinha bastante receio nisso, acho que todas as mães têm, não só de mães de autista, mas acho que todo mundo tem o receio de pôr na escolinha, como é que vai ser a adaptação. E não foi diferente conosco, né? Com meu filho de 11 anos também foi assim, quando ele ingressou na escolinha. Então, tudo foi um processo para o Thiago ir para a escolinha, para o Thiago começar a comer. Enfim, o Thiago é bem guloso, ele come de tudo. E uma coisa que a gente queria passar também da rotina, né? O Thiago, ele é bem rotineiro, ele gosta das coisas sempre da mesma ordem. Ele fica um dia em casa, um dia com a minha sogra, hoje com a quarentena. Então, assim, uma coisa assim que a gente sempre falou para as professoras, né? Sempre faz as mesmas coisas com ele, porque ele pega isso como rotina e ele acostuma com isso, né? Então, assim, tudo foi um processo de adaptação na escolinha. O que aconteceu? Ele, logo depois da adaptação dele de começar a brincar sentado, ele pegou super bem, num processo de meses, né? Estamos falando de meses. Chegou por setembro do ano passado, o Thiago começou a fazer algumas birras na escolinha. Por um dia desses, ele queria muito um brinquedo, e não era dia do brinquedo. Pediu o brinquedo para a professora não deu o brinquedo para ele, e ele se jogou no chão. O que a professora fez? A professora tirou ele da sala de aula e levou o Thiago para a pracinha. E o Thiago já, né, muito esperto, legal. Dia seguinte, o Thiago fez a mesma coisa, pediu o brinquedo para a professora não deu o brinquedo para ele se jogou no chão. E ela, de novo, pegou ele e levou ele para a pracinha. Isso começou a virar uma rotina, tudo que ele pedia para ela, ela tirava ele da sala de aula, levava ele para a pracinha. O Thiago aprendeu o quê? Tudo que ele pedisse para ela e ela dizia não, ele jogava no chão e ela levaria ele para a pracinha. Não durou uma semana para que isso virasse rotina na escola. Foi quando elas nos chamaram e disse que o Thiago não entrava mais na sala de aula. Ele mal chegava no corredor e ele já se jogava no chão. Para quê? Para ele ir para a pracinha. O que a gente conversou com a escola? Que todo o processo de janeiro até setembro que a gente teve, para ele entrar, para ele sentar, para ele fazer a filinha, para ele ir para o refeitório, a gente perdeu.
porque tudo foi um processo, não foi nada fácil, não foi nada de um dia para o outro, tudo foi uma rotina adequada para ele, tanto do consultório da clínica, tanto na escolinha, tanto quanto em casa, a gente havia perdido, e que de setembro, outubro e novembro a gente não conseguiria recuperar isso. O que a gente teve que fazer? A gente teve que tirar ele da escolinha, infelizmente, e muito triste para nós, tanto quanto para ele quanto para a escola. A gente acabou optando por tirar ele, porque a gente não teria tempo hábil de adaptar ele de novo nesse processo, né? Então, a gente sempre comenta muito isso com todos, com quem lida com ele, com quem fica com ele, e para todo mundo que a gente conhece, né, que lida com autista, porque eles são rotineiros, e eles pegam costumes muito fáceis. Tudo que eles fazem, se ele chega na casa de um amigo e ele sobe na mesa, se ele for outro dia, ele vai chegar e vai subir na mesa de novo, se tu deixar, né? Esse é um exemplo que a gente sempre gosta de dar. Então, assim, todos os lugares que eles vão, eles fazem uma coisa a primeira vez, eles pegam isso por costume. Meu filho, pelo menos, é assim, né? Se ele vai hoje ele vai na PAI, né? Esse ano ele iniciou na PAI. Então, a gente sempre faz coisas normais. Ele chega lá na PAI, ele senta no banquinho na frente da PAI. Já virou a rotina dele. Ele chega, dá oi para as meninas no vidro e senta no banquinho da PAI. É a rotina dele. Então, assim, se ele chegasse no primeiro dia e subisse em pé no banquinho da PAI e eu não tivesse repreendido ele chegaria toda vez na PAI e iria em pé no banquinho da PAI. Isso é uma coisa que ele sempre faz. Ele pega coisas como rotina, absorve isso. Se a gente não corrige ele vai criar como rotina coisas erradas ou não, ele vai fazer sempre. Isso é uma coisa que a gente sempre orienta a não fazer. E eu vejo muitos autistas serem muito regrados, né? Terem isso, tanto na coisa positiva quanto na negativa, né? O Thiago também não tem nenhuma restrição alimentar, ele come super bem. Isso tem um lado ruim, porque ele acaba tirando da ansiedade dele na comida. Ele toma medicação também, e eu acho que também acaba agravando ainda mais na função de que a medicação acaba concentrando ele fica bem mais concentrado nas coisas que ele precisa, ajuda nessa parte, mas tem um lado ruim que acaba comendo mais, né? Nada é perfeito, mas enfim, a gente somos a favor da medicação dele, foi que nem a mãe disse que deu certo a medicação, vamos lá, a gente não é a favor de tirar, a gente apoia sim, e fez muito bem para ele na parte de se concentrar, de prestar atenção nas coisas, e foi nessa parte que ele evoluiu muito, de aprender. Hoje o Thiago, ele é não verbal, mas ele escreve o nome dele, né? Ele já sabe contar os números, ele tem essa noção das coisas pela concentração que ele adquiriu com o tempo, porque antes ele não tinha, né? Que mais, Jô? Me diz aí que mais. Essa questão assim que tu falaste da escolinha, né, da birra, que a gente já tinha conversado já em outros momentos, ela é muito importante, né? Porque o que acabou acontecendo? Elas acabaram reforçando aquele comportamento inadequado dele, né? De uma forma positiva, entre aspas, né? Para ele era prazeroso, né? Ele ia para a pracinha. Qual é a criança que não quer ficar livre numa pracinha, né? Sim. Em vez de ficar dentro da sala de aula tendo que fazer as atividades, né? Então isso que a gente também tem que cuidar, né? Não reforçar aquele comportamento inadequado que ele está tendo. O mais certo seria o quê? Desfocar ele, mas dentro daquele mesmo ambiente, né? Fazer com que ele, sei lá, vamos pegar esse outro brinquedo, ou vamos fazer um desenho, ou vamos montar um quebra-cabeça, mas deixar ele permanecer ali, né, naquele ambiente. Porque no momento em que tu tira e leva para um lugar que dá mais prazer, é óbvio que ele vai continuar repetindo essa situação. Ele vai associar coisa boa, na verdade. Isso, né? E aí daí a gente acaba perdendo, Sim. né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desfocar eles, né? Mas dentro daquela determinada situação, né?
Verdade. Uma coisa também que eu queria falar para as mães que estão assistindo, né? Eu sou uma mãe muito ansiosa, sei que muitas são, né? E como eu tinha meu filho maior como exemplo, eu ficava muito ansiosa com as coisas que o Thiago não fazia. Nossa, o Thiago não anda de chinelinho sem cordinha. Isso era uma coisa que me perturbava muito. E aquilo me tirava sono às vezes, sabe? Nossa, o Thiago não anda ainda com chinelo e tal. E com o tempo eu fui aprendendo que o Thiago um dia andou sem o chinelo, né? Sem a cordinha, porque chegou numa fase que eu não achava mais chinelo para ele com cordinha, porque ele foi crescendo, né? E eu queria contar para as mães o que eu aprendi, tá? Que demorei para aprender. Que as coisas com nossos filhos, elas demoram um pouco mais, né? E essa ansiedade da gente acaba atrapalhando um pouco as coisas acontecerem, sabe? E isso me prejudicou muito lá no início. Como as coisas não vinham acontecendo com o tempo normal dos filhos típicos, né, que a gente está acostumado, isso vinha atrapalhando para mim e para o Thiago, porque eu exigia demais dele e não era o tempo dele acontecer as coisas. Então, assim, o que eu disse até para as gurias até? Que as coisas vão acontecer, eles vão andar com o chinelo sem a cordinha, mas no tempo deles, não no tempo que a gente quer que as coisas aconteçam, que assim, a gente tem que pensar positivo e não atropelar as coisas, assim. Isso é muito importante. Dar tempo ao tempo, respirar, olhar para eles, deixar as coisas acontecerem no tempo deles, porque cada um, independente de ter autismo ou não, né? Isso até a pediatra me dizia muito na época, até isso antes de saber que ele era autista ou não, ele dizia, cada filho é um filho, né? Cada um tem seu tempo, e a gente tem que aprender isso, né? Cada um tem a sua fase, que as coisas vão acontecer, né? Por mais que demore um pouquinho mais as fraldas, por mais que a fala, né? O Thiago tá com 4 anos, ainda não veio, ela vai vir ou não, né? A gente vê muitos casos de autistas que acabam ficando não verbais, mas a nossa sociedade acaba atrapalhando um pouquinho o processo. E hoje eu, mãe de autista, aprendi isso, né? A gente acaba criando muita expectativa e a expectativa da gente acaba atrapalhando no processo disso acontecer ou não. Então, isso é um conforto que eu queria dizer para as mamães que estão assistindo, que eu demorei para aprender, né? Mas eu demorei e queria que vocês aprendessem junto comigo isso, que as coisas acontecem no seu tempo e que quando acontece a gente fica tão feliz, né? Quando o filho anda com o chinelinho sem a cordinha. Que para as mães que né, têm os filhos típicos é tão comum, né? Mas que para nós é uma coisa tão legal, tão comemorativa que faz os nossos olhinhos brilharem, assim, né? Acho que é isso, Ju. Então isso assim, essa questão de dar tempo ao tempo, né? Às vezes, né, na ansiedade, a gente quer exigir demais deles, né? E aí, quando tu exige demais, isso pode causar um estresse neles, né? E aí sim que as crises, né, de agressividade, né, de descontentamento, de irritação pode vir mais seguido, né? Então, realmente, assim, a gente tem que saber o limite. A gente tem que estimular, nunca deixar de estimular, tem que estimular sempre, né, em qualquer idade, isso não tem idade, né? É na fase infantil, é na adolescência, é na fase adulta, né? Por isso que a gente ali na associação, a gente tem muitos esses projetos que a gente quer executar com os adolescentes e com os jovens, né? Que a gente sabe que eles ficam na escola até um determinado tempo, né? E que depois, socialmente, né, eles acabam não tendo mais aquele contato. Então, o que a gente quer estimular hoje lá na associação é esses contatos, né? Principalmente, não a gente não queira fazer para todos, é para todos, a associação é para todos, indiferente do nível, se é um nível leve, se é um nível moderado, se é um nível severo, né? Nós estamos ali para apoiar todos, né? E os adultos, né, estimulando eles nessa parte social, principalmente, né?
que nem a gente faz essa noite da pizza, né? Tem as festinhas que a gente faz com eles, né? A arte terapia, tem o grupo de adolescentes. Então, bastante coisas assim para estimular, porque realmente a gente não pode parar, né? Tem que estimular sempre, indiferente da idade, né? Eu acho que isso é bem importante a gente frisar, e que cada um tem uma forma de se expressar, né? Vocês viram aqui 3 depoimentos e 3 depoimentos bem diferentes, né? De técnicas diferentes. Então, às vezes, uma técnica daqui a pouco que o terapeuta mesmo, nós mesmos, vamos tentar executar com eles, não vai dar certo para aquela criança, ou para aquele adolescente, ou para aquele adulto. A gente tem que reformular e tentar de novo. Vamos pensar, não deu certo assim, então vamos para um outro caminho. E assim a gente vai, é na base das tentativas, até a gente achar a melhor forma. A Ana não tem uma rede na sala dela para acalmar a Manu, né? Então, assim, a gente vai, né, se adaptando, né? E vai achando as formas em que a gente vai conseguir controlar, né, essas crises, essas birras, né, deles. Acho que isso é a maior visão que a gente pode deixar aqui. E isso acontece com qualquer um, indiferente do nível, né? Às vezes um pouco mais elevado, às vezes um pouco menos, e com crianças típicas também, né? Aqui em casa eu também tenho as birras, eu também tenho os momentos de irritabilidade, né? Nós adultos temos também, né? E tem dias que a gente não acorda legal também, e assim acontece com eles também. Só que eles não sabem identificar que eles não acordaram legal, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar também, né? Tem alguma pergunta aí? Dá tempo da gente perguntar? Oi? Jairo, tá ouvindo, Jairo? A Carmen? Vamos ver. Agora deu. Agora deu, tá. Eu queria dizer que, assim, que esse processo da gente conhecer para tentar antecipar, né, alguma crise, alguma coisa, isso é um processo demorado, né? E às vezes nem sempre dá certo. Às vezes tu consegue antecipar tomando uma atitude X, mas de repente acontece alguma outra coisa, tu toma aquela mesma atitude e aquilo não adianta, né? É um processo longo, assim, né? Para a gente conseguir conhecer bem as reações, o que eles estão sentindo, estão passando, né? E depois, com o tempo, a gente vai conhecendo mais, né? Mas uma coisa importante que eu queria falar, assim, que bom que hoje tem toda essa rede de apoio, a gente pode pesquisar, né? O meu tem 23 anos, então no tempo que ele era pequeno, né? A Ivete também deve ter passado por isso. A gente ia assim no erro e no acerto, né? Porque tu não tinha muita informação sobre autismo. Eu não tinha internet para pesquisar, né? Não tinha internet naquela época, quando ele era pequeno, era uma coisa rara. Então, tu pesquisava num livro, mas não era de fácil acesso como é hoje, né? Não tinha essa troca que a gente tem hoje. Tem alguma pergunta? Falando aí, Jair? Essa questão que a Ivete falou, né, que foi para a noite da pizza e era num lugar diferente a segunda vez, né,
um dos objetivos da gente ter a sede, né, da gente estar lutando tanto para construir a sede, é isso, né? É que eles têm uma rotina, eles sabem que quando eles vão para a arte-terapia, quando eles vão para uma noite da pizza, quando eles vão para o grupo de adolescentes, enfim, que vai ser tudo naquele lugar, que eles já sabem quando nós falarmos, né? Nós vamos para a associação, é aquele lugar certo, né? Porque como agora a gente faz, agora não, porque está na pandemia, né? Mas em lugares diferentes, né? Ou no CTG, ou no Semael. Então, para eles terem uma referência também, né? Por isso que a gente luta tanto para construir a nossa sede, né? Com certeza. Que inclusive nós estamos vendendo convite para feijoada. Isso mesmo. Isso. Tá. Pode ir o gancho. Gurias, vocês querem fazer mais alguma colocação? Não? Olha, foi muito bom. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito legal assim, trocar essas experiências de vocês poderem se disponibilizar, né, a mostrar para as outras mães a rotina de vocês e como vocês administram isso. Acho que isso é muito importante, né? E o meu muito obrigada, assim, a todas. Eu quero agradecer, então, em nome da associação, né, o pessoal que está nos assistindo, as mães que se disponibilizaram, né, a abrir seu coração, a falar conosco, a Ju, nossa voluntária, parceira sempre, né, essa troca, né, entre as mães, eu acho que é riquíssima, né, para o nosso crescimento. E queria falar para vocês também que dia 1º de agosto agora nós vamos ter a nossa feijoada, que este ano, devido à pandemia, vai ser num formato diferente, né? A gente vai estar entregando drive-thru, a feijoada. Vai ser na Igreja Menino Jesus de Praga, é isso, né? No Parque da Matriz, nós vamos estar entregando a partir das 5 horas da tarde, então das 5 até as 9, nós vamos estar entregando a feijoada, estamos vendendo os convites. Nos ajudem aí na venda, na divulgação, e agradecer muito. Eu não estou ouvindo, Jairo. As empresas que quiserem nos ajudar, nos apoiar nessa feijoada, neste evento, né? É só entrar em contato com os telefones que está no convitezinho ali, está no card. Entra em contato conosco. Durante a feijoada, a gente vai estar fazendo uma live e daí vamos estar divulgando o nome dos nossos apoiadores. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. Um bom resto de semana para todas e todos. Até uma próxima. É.